Olá pessoal, você que não é inscrito no nosso canal que está chegando agora, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, continue aí no nosso canal, não esquece de dar um joinha e acompanhar todos os nossos vídeos, cada história maravilhosa aqui do município de Bom Conselho e de cidades ciclovizinha e outras cidades aqui do Nordeste. E você que é inscrito, meu muito obrigado, não esquece de estar compartilhando nossos vídeos. Desculpa por faz tempo que eu não coloco uma matéria, mas hoje eu venho com uma matéria bastante interessante. Eu estou aqui no alto da Serra de Santa Terezinha. Eu já pude acompanhar diversos trabalhos aqui de algumas pessoas, blogueiros, de YouTube, Facebook, enfim. Muita gente contando história linda, maravilhosa aqui da Serra de Santa Terezinha, aqui em Bom Conselho. Mas eu vim hoje fazer uma história diferente, né? Que a ermida de Santa Terezinha, como muitos sabem, foi construída por Padre Alfredo, com a ajuda dos moradores aqui de Bom Conselho, né? Os bom conselhenses subiam essa serra, né? Olha, que serra alta, não tinha essas escadas, era de estrada de chão, né? O barro como até hoje tem por fora, as pessoas para subir de carro, aqui as pessoas sobem aqui pagando promessa. Milhares de pessoas já subiram essa serra, vindo pagar promessa para Santa Terezinha, Nossa Senhora do Bom Conselho, enfim. E aí a ideia de construir a igreja lá em cima foi de Padre Alfredo. E nada melhor do que eu contar um pouco da história sobre Padre Alfredo. Mas para eu contar a história de Padre Alfredo, vocês vão ver, né, conhecer um pouco da Serra de Santa Terezinha, aqueles que não conhecem ainda. E quem conhece, vá acompanhando a história de Padre Alfredo e acompanhando também a paisagem. Vamos para o vídeo, eu vou começar lá de baixo, filmando lá de baixo para você ver, tem os cruzeiros, né, que foi construído, a gente vai contar os cruzeiros e vocês vão ver toda a história, beleza? Fique com o vídeo e vamos de vídeo, vamos embora. Acompanhar, olha que maravilhoso. Padre Alfredo, como era conhecido, chegou a Bom Conselho no ano de 1918, sendo recebido muito bem pelos fiéis da paróquia. Tempos depois foi transferido para Águas Belas, com a finalidade de resolver os problemas existentes entre políticos e os índios daquela localidade. Por considerar os índios os donos da terra, Padre Alfredo chegou a se desentender com os políticos, porque queria demarcar o patrimônio em favor dos nativos. Isto lhe custou muito aborrecimento, levando inclusive ao Rio de Janeiro, onde em entrevista com Getúlio Vargas expôs o caso e conseguiu do então presidente da República o compromisso de proteger os índios funiô. De volta a Águas Belas, conseguiu despejar das terras dos índios os ocupantes que se opunham a pagar fora. Após a resolução do problema, volta para Bom Conselho, mais ou menos no ano de 1930. Dias depois, envolvendo-se em política ao ponto de disputar a prefeitura em campanha, tendo como adversário o seu grande inimigo, Coronel Zé Abílio. Era então pública sua inimizade, que sempre, ao se referir ao coronel, chamava-se o Amarelo. Esta inimizade rendeu muitos episódios entre os dois. Esta eleição foi considerada muito dura, inclusive o governador do estado, Carlos de Lima Cavalcante, não acreditava na vitória do coronel José Abílio. Muitos fatos ocorreram durante a campanha e a eleição, chegando a serem anuladas 2 sessões pelo Tribunal Eleitoral, a qual um ano depois foram autorizadas as eleições complementares. Foram designados 2 juízes especiais, um para cada distrito, a fim de presidir as mesmas.
O grupo do coronel utilizou entre seus mecanismos a criação de uma ala feminina chamada e treinada por gente do coronel. As moças tomaram as ruas do Taquari e da Prata, onde acompanhava cada eleitor de braços dados até a proximidade das urnas. Os matutos ficavam envalecidos com a presença das moças bonitas e entrava-se ao esquema, como se fosse brincadeira. Padre Alfredo tomou suas precauções, foi até o juiz, comunicou que os eleitores estavam votando sobre coação. O juiz manda chamar José Abílio com a finalidade de apurar a denúncia, ao que José Abílio responde com a seguinte frase: apresente um eleitor que votou coagido, que eu tomarei a providência. Como não apareceram prova, as eleições seguiram e o padre foi derrotado, cumprindo a profecia do coronel. O povo vai ficar com o padre na igreja e com o coronel na prefeitura. Assim, Padre Alfredo desistiu de ter o mandato público. No entanto, cresceu sua hospitalidade pelo coronel, chegando a pedir ao mesmo que não mais frequentasse a igreja. Apesar de toda essa inimizade, a esposa do coronel sempre foi bem recebida na igreja pelo pároco. Diante do tratamento recebido no Taquari, o padre amaldiçoou o povoado e criou a vila de Princesa Isabel, hoje conhecida por Rainha Isabel. Com o desenvolvimento da Princesa Isabel, o distrito de Taquari, que era o maior do distrito de Bom Conselho, foi decaindo ao ponto de ser totalmente destruído. Com o pároco de Bom Conselho, todos os fiéis de sua época têm uma lembrança bonita do padre. Para uns ele fez o casamento, para outro batizou todos os filhos e para outro deu primeira comunhão. Sempre disposto, mesmo quando já estava bem idoso e doente, nunca se negou a fazer um atendimento a quem quer que fosse. Não tinha horário nem expediente. Viajou durante muitos anos montado a cavalo ou em lombo de burro. No final da vida usava um jipe. Viveu na mais singela humildade. Apesar de ter vindo de família abastada, a ser também capitão reformado do exército, jamais demonstrou luxo ou qualquer desperdício. Realizou grandes festas religiosas, sendo responsável pela tradição das comemorações religiosas da Semana Santa e da Quaresma, comemorada desde a quarta-feira de cinza até a festa de Páscoa. De todas as festas religiosas, a maior delas e mais bonita sempre foi a Quaresma, a Semana Santa, com via sacra, procissão do encontro de procissão de ramos, procissão de enfermo, lava-pés do apóstolo, hora da agonia, procissão do Senhor morto, onde as moças da sociedade representavam as figuras bíblicas envolvidas na paixão de Cristo, como os pecados, as virgens loucas e virgens prudentes, o cego de Jericó, Santa Verônica, Nossa Senhora, os apóstolos, as almas, São Tomé, todas vestidas, caracterizadas como personagem, prontos para a dramatização do Alto da Paixão. Outra festa eram realizadas na paróquia, como festa da Sagrada Família, festa de São Sebastião, festa de Nossa Senhora do Bom Conselho, festa de Santo Antônio, festa de Nossa Senhora das Vitórias, festa de São Francisco, além de celebração dos meses de maio, outubro, de todas as festas. Apenas a de São Francisco e de Nossa Senhora do Bom Conselho era realizada pelo franciscano.
auxiliado pelo padre Alfredo. Havia as festas dos distritos, também realizadas sob o seu comando e sua incansável fé e liderança. Construiu a ermida de Santa Teresinha, a casa do padre na serra, para servir de local de repouso e retiro, a residência paroquial, um sobrado chamado por ele de Quixó, demolido por ocasião da construção da nova casa paroquial, por ver muitas mulheres morrerem de parto. Construiu a pré-maternidade Mãe Sertaneja na rua Monsenhor Marques, uma mini maternidade que tinha uma sala de parto equipada dos instrumentos mais usados, com pequenos apartamentos e alguns leitos para as mães pobres. Acolheu muitas mulheres para um atendimento médico ou mesmo pelos parteiros da cidade. Joadir Soares, Dulce Guerra, pessoas que ajudaram milhares de crianças a nascer. Não esqueceu dos idosos, construiu e manteve por muito tempo o abrigo São Vicente de Paula, onde recolheu diversos idosos abandonados pela família. Após algum tempo, resolveu construir um hospital, batalhou o terreno e começou as obras. Quando a construção já tinha mais ou menos 1 metro de altura, Padre Alfredo adoeceu. Enquanto celebrava uma missa na igreja de São Sebastião, e desmaiou. Todos os fiéis ficaram surpresos e a partir deste dia ficou público o estado de saúde do pároco. Muitos exames foram feitos, inclusive uma cirurgia. No entanto, tempos depois, precisamente no dia 29 de julho de 1964, o Padre Alfredo faleceu no Recife. Vários episódios são relatados por pessoas que conviveram com ele. Os mais conhecidos são os seguintes. Por ocasião da construção do hospital, um senhor que tinha sua casa vizinho ao terreno do hospital resolveu construir o muro da sua casa, mais ou menos 1 metro adiante do terreno do hospital. Por várias vezes o padre pediu que não construísse o muro até que aquele ponto. Uma das vezes chegou a marcar com a bengala onde queria que desmanchasse. No entanto, o proprietário do muro não atendeu o pedido do padre e no dia da sua morte, uma grande chuva caiu em Bom Conselho e o muro, curiosamente, caiu exatamente no local marcado pelo padre. Outro fato curioso é de que nós tivemos notícia na hora em que o padre Alfredo faleceu no Recife. Os sinos da igreja da aldeia de Águas Belas repicaram sem que tivesse alguém na igreja. Não se sabe até que ponto podemos considerar folclore ou não, mas todas as pessoas que viviam até hoje podem contar estes fatos. Na manhã do seu sepultamento, a população encarregou-se de limpar a estrada que dava acesso à ermida, e na hora do seu sepultamento reuniu-se uma multidão em Bom Conselho jamais vista e jamais repetida. Esta história, narrada por Eunivaldo Cordelista, fonte do livro De Papacaça a Bom Conselho, uma visão pessoal de Celina Ferro.